Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 8, o verso 13 e o verso 14. Antes de fazermos a leitura, vamos fazer uma oração. Então coloque a sua mão sobre a Bíblia e oremos. Nosso Criador, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador e Senhor, nos aproximamos de Ti pela fé, diante do Teu trono de graça, de amor, de justiça, de misericórdia, para rogar ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, nos ensine, nos eduque na justiça, para que possamos reconhecer, por meio da Tua palavra, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, e que possamos glorificar, por meio da Tua palavra, apenas a Jesus, o Teu Filho. A Jesus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, aquele que é o nosso sumo sacerdote no Teu santuário. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que está aqui nesta noite, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós, a Tua igreja reunida na Tua casa de oração, que possamos receber a influência benfazeja do Espírito eterno, do Espírito de Deus. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos e Te louvamos. Amém. Vamos ler o texto bíblico. Daniel capítulo 8, verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Antes de nós prosseguirmos a nossa reflexão sobre esse texto, vamos assistir um vídeo. Muitos seres humanos que acreditam na palavra de Deus se perguntam: por que o ministério de Jesus Cristo na Terra foi tão curto? Os quase 2.000 anos desde a ascensão do Senhor ao céu parecem ser uma quantidade de tempo imensamente grande diante dos 3 anos e meio de seu ministério público dentre os homens, que culminou com a sua morte sobre a cruz para a salvação da humanidade. Alguns sentem que Deus esqueceu o mundo que Ele amou de tal maneira e por cuja libertação deu seu Filho unigênito. É o ensino bíblico do ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial que dissipa esses questionamentos e os torna irrelevantes. E é através dele que nos é permitido visualizar pela fé as múltiplas atividades de nosso sumo sacerdote em favor da humanidade. A Bíblia revela que a compreensão dessas coisas é fundamental, e nas páginas das Sagradas Escrituras lemos: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. A palavra que adjetiva o santuário como verdadeiro não está nesse contexto sendo usada em contraste com um falso tabernáculo, e sim contrastando o santuário celestial real com o simbólico santuário de Israel, o santuário terrestre. A Bíblia é clara
em relatar que a construção do santuário terrestre foi ordenada e supervisionada por Deus mesmo. E em Êxodo 25, versos 8 e 9, lemos: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Da mesma forma como a Bíblia não teve sua origem nas especulações e imaginações humanas, mas na revelação pessoal de Deus, assim também o santuário na terra deveria ser o modelo do santuário no céu, respeitando-se as diferenças entre o mundo terrestre e seu tabernáculo, e o mundo celeste e seu mais perfeito tabernáculo. Essas verdades estão claras em Êxodo 25, verso 40, 26, verso 30, 27, verso 8 e Números, capítulo 8, verso 4. O santuário terrestre é uma cópia imperfeita e simbólica da habitação celestial da divindade. Os querubins fundidos em ouro, que repousavam sobre a arca da aliança, e os querubins bordados no tecido do forro de linho do tabernáculo e do véu interior são evidência disso. Eles representavam as hostes angélicas que circundam o trono de Deus nas cortes celestiais. Salomão reconheceu essas verdades e na dedicação do templo de Deus que ele construíra em Jerusalém, reconheceu que eis que os céus, ou o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. A essência dessa afirmação é repetida 7 vezes em toda a oração da dedicação do templo. 1 Reis, capítulo 8, versos 32, 34, 36, 39, 43, 45 e 49. Várias passagens do livro de Hebreus confirmam essa compreensão do Antigo Testamento, a saber, da realidade do santuário celestial, como descrito, por exemplo, no Salmo 11, verso 4, onde lemos: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O santo templo de Deus, onde está o seu trono, é no céu, no santuário celestial. Dessas várias passagens no livro de Hebreus, escolhemos o verso 24 do capítulo 9, onde lemos: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O Apocalipse confirma essa realidade celestial, e no capítulo 11, versículo 19, lemos: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Realidades semelhantes são descritas no capítulo 14, verso 15, capítulo 15, versos 5 a 8, e capítulo 16, verso 1 e 17. Elevemos nosso coração pela fé até a habitação de Deus, o santuário celestial, onde encontraremos nosso grande sumo sacerdote e salvador, ministrando os benefícios de sua expiação na cruz, por todos que lhe aceitam de todo o coração como único salvador, e a ele que por hoje ministra diante de Deus por nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor nos ouve desde a tua habitação, o teu santo santuário no céu. O Senhor nos ouve não porque há mérito em nós, mas porque Cristo é o nosso representante diante de ti, aquele que derramou seu sangue
para perdoar os nossos pecados e destruir a obra de Satanás na nossa vida. Pedimos que essa realidade se cumpra na nossa vida e que estejamos prontos quando o Senhor retornar para nos buscar nas nuvens do céu. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus e seu santuário. Esse é o tema de hoje. Nós vamos continuar no capítulo 8 de Daniel, uma segunda parte, falando mais especificamente sobre o santuário celestial. Porque é neste importante capítulo bíblico que nós somos levados até as realidades eternas, até o trono de Deus, a habitação de Deus. Os segredos das realidades celestiais estão revelados no capítulo 8 de Daniel. E entender o que isso significa para a nossa vida é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. O livro O Grande Conflito, no capítulo 23, o Espírito Profecia fala sobre o santuário como o centro da nossa fé. A doutrina do santuário celestial é uma doutrina bíblica, defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação defende a doutrina do santuário ou entende a obra de salvação como nós entendemos, conforme está na Bíblia e conforme a orientação de Deus no Espírito de Profecia. Então nós vamos fazer essa reflexão sobre o santuário celestial antes de entendermos como se cumpriu as 2.300 tardes e manhãs, antes de entendermos o cumprimento profético das 70 semanas, que falava sobre o Messias. É importante que nós entendamos que há uma verdade bíblica que defende a ideia de que Deus está no seu santuário e habita no seu santuário. O foco do capítulo 8, então, como nós falamos, está mesmo no santuário e nas suas atividades, ou nas atividades que eram realizadas diariamente no santuário terrestre, que era um tipo do santuário celeste, que é o antítipo. Era uma cópia daquilo que Deus havia revelado para Moisés. Então, neste capítulo, nós somos, como eu disse, levados até as realidades eternas. A primeira coisa que nós temos que entender no capítulo 8 de Daniel é o significado do sacrifício diário e da abominação desoladora. Como diz no verso 13: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do costumado ou do contínuo sacrifício e da transgressão ou da abominação desoladora ou da transgressão assoladora, conforme algumas traduções, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então, duas expressões nós vamos procurar entender nesse momento: o que é o sacrifício diário, contínuo, e o que é a abominação desoladora. O texto bíblico, no original, não contém aqui, quando se refere ao sacrifício contínuo, a palavra sacrifício. Na realidade, só menciona o contínuo, usa essa expressão. E a palavra que aparece ali em hebraico é a palavra tamid. Tamid significa contínuo, ou no sentido de periódico, aquilo que é realizado com frequência, ou diariamente. Então, nós chegamos à seguinte conclusão aqui no verso 13, quando fala do sacrifício contínuo, ou do sacrifício diário, que está se referindo a todo o ritual do santuário, e não apenas aos sacrifícios que eram realizados ali. O que envolvia o ritual do santuário? Envolvia os sacrifícios diários, como está lá em Números 28, 1 a 4, envolvia os móveis do santuário no lugar santo, o candelabro, o pão da mesa, o altar de incenso, como está revelado lá em Levítico 24, 1 a 4, Levítico 24, 5 a 9 e Êxodo 30, 1 a 8. E também envolvia as vestes sacerdotais, a roupa de Arão, Êxodo 28, 29 a 30. Então, quando fala aqui do contínuo,
fala de toda a atividade que era realizada dentro do santuário, e não apenas aos sacrifícios que eram realizados ali. E o texto diz que o chifre pequeno, que nós vimos já no domingo passado, o chifre pequeno, ele interferiria no sacrifício diário e lançaria por terra o lugar do seu santuário. Então, no capítulo 8, nós já estudamos essa profecia, que o chifre pequeno se refere aqui a um poder político e religioso, que na Idade Média estava representado pelo Vaticano, pela Igreja Católica Apostólica Romana, representado esse poder na figura do Papa. E o texto diz que esse chifre pequeno, então, ele interferiria no sacrifício diário. De alguma maneira, ele iria interferir nesse ritual ou nos rituais do santuário. Então, a palavra tamid, que aparece aqui, se refere a todo o serviço que era executado no lugar santo, que era chamado tamid, e também era chamado de contínuo sacrifício. E o lugar santo estava ligado ao perdão dos pecados. Então o sacerdote, ele sacrificava todos os dias um holocausto e levava parte do sangue do sacrifício para dentro do santuário, e simbolicamente era transferido o pecado do pecador para o santuário. Então esse ritual do santuário acontecia no santuário terrestre todos os dias. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: como o chifre pequeno, como esse poder político e religioso, representado por Roma nas suas duas fases, Roma imperial e Roma papal, como esse chifre pequeno poderia interferir no trabalho do santuário? Então a pergunta que nós temos que fazer é essa: como esse poder interferiria no trabalho do santuário? Porque na Idade Média, de 538 a 1798, que foi esse período de supremacia papal dos 1260 anos proféticos que nós já estudamos, não havia mais um santuário terrestre, porque o santuário, o templo de Jerusalém, havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo pelo exército romano, pelos romanos. Então não havia mais santuário na terra. E o texto está dizendo aqui que esse chifre pequeno, esse poder político e religioso, de certa forma interferiria no trabalho que era realizado no santuário. Então não podia estar se referindo aqui ao santuário terrestre. Mas então, qual santuário está se referindo aqui o texto? E a pergunta é essa: como que o chifre pequeno poderia interferir então no trabalho do santuário? De que maneira? O livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 1 e 2, diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui fica claro que há um santuário celestial que o próprio Deus erigiu, e que nesse santuário celestial Jesus ministra em nosso favor. Ele está à destra, à direita do trono da majestade nos céus, está à direita de Deus Pai, ministrando em nosso favor nesse santuário celestial que o Senhor erigiu e não o homem. Então o chifre pequeno não poderia, na Idade Média, poder político e religioso representado ali pelo chifre pequeno, não poderia estar lutando contra um santuário terrestre, porque não existia mais santuário terrestre desde o ano 70 depois de Cristo. Então ele só poderia estar lutando contra o próprio Deus, ou contra a verdade bíblica do santuário celestial, impedindo as pessoas de conhecer essa verdade e se colocando no lugar de Deus, interferindo no trabalho de Jesus, no trabalho de mediação sumo sacerdotal de Jesus, ao ensinar uma doutrina errada, ao levar as pessoas a acreditar que, por exemplo, o Papa ou os padres poderiam perdoar os pecados e que os santos poderiam mediar as bênçãos celestiais aqui na terra, tirando o foco de Jesus. E foi isso que foi feito pelo chifre pequeno
no período de 1260 anos proféticos, descritos ali em Daniel, que culminaram, que foram do ano de 538 a 1798, desde a ascensão da supremacia papal até o aprisionamento do Papa Pio VI. Nós percebemos então a verdade bíblica de que há um santuário no céu e que quem erigiu esse santuário, conforme diz a Bíblia, é o próprio Deus. Nós podemos dizer que é a habitação de Deus, noutra dimensão que não a nossa, noutra realidade que não a nossa, não numa realidade física e material, mas numa realidade espiritual. A Bíblia fala que Deus é Espírito. A Bíblia fala que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é eterno. Deus não tem, Ele é. E que Ele é incriado. Ele é autoexistente, existente por si mesmo. Sempre existiu. E nessa dimensão espiritual existe um santuário, existe um templo no céu, onde o Senhor habita num alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, e como diz o profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta João no Apocalipse. Ao redor desse trono existem milhares e milhares, miríades e miríades de seres espirituais que Deus criou, que são os anjos celestiais. É uma outra realidade que vai além da nossa compreensão, vai além dos nossos sentidos. Nós não podemos captar. Nós vivemos num mundo tridimensional. Nós vemos as coisas na sua largura, na sua altura e na sua profundidade. E dizem os cientistas que estudam física quântica, que há uma possibilidade, uma grande possibilidade, de existirem universos paralelos ao nosso. Só que seriam universos que teriam até 11 dimensões, onde você poderia aparecer, desaparecer, onde você poderia voar, onde você poderia ver o que se passa num universo de 3 dimensões, mas o universo de 3 dimensões não pode ver o que acontece no universo de 11 dimensões. Seria esse o universo onde Deus habita? Eu acredito que o universo que Deus habita é de dimensões infinitas. Não há impossível para Ele. Ele é o autor de tudo, o criador de tudo, a origem de tudo. Então nós vemos que o próprio Deus erigiu esse santuário. Jesus Cristo é o sumo sacerdote desse santuário, diz lá no livro de Hebreus. Deus mesmo, quando pediu para que Moisés construísse o santuário no deserto, deu a seguinte orientação para Moisés, Êxodo 25, 8 e 9: E me fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus estava dando um modelo, um exemplo do que devia ser feito na terra, uma cópia. O santuário terrestre era uma cópia do santuário celeste. Nós não sabemos se exatamente é nas mesmas dimensões ou proporções ou móveis. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus deu um modelo para que o povo de Israel pudesse entender como Deus atua por meio do seu santuário, como Ele perdoa os pecados por meio do seu santuário. O santuário era o centro da fé israelita. Se tirasse o santuário dos israelitas, eles perdiam a sua fé, perdiam a razão de ser. Se tirarmos a doutrina do santuário, da Bíblia, do Espírito de profecia e da nossa crença como igreja adventista do sétimo dia, nós perdemos a nossa razão de ser. É o centro da nossa fé. Jesus está lá, intercedendo por nós. Apocalipse 11, 19 também revela a grande verdade de que existe um santuário no céu. O que João viu? O apóstolo João: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11, 19. O que João viu no céu? Ele viu o santuário de Deus, ele viu a arca da aliança
que está onde? No seu santuário. A Arca da Aliança é a arca com os 10 mandamentos. Nós não sabemos se Deus levou a Arca dos 10 mandamentos para o céu, ou se a Arca dos 10 mandamentos na terra é uma cópia daquela que existe no céu. Mas a lei de Deus é eterna, porque dentro da arca estava o quê? Os 10 mandamentos. A lei de Deus, como está escrita onde? Em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. A lei de Deus é a base do seu governo, no céu e na terra. E olha só que impressionante, João viu o templo de Deus no céu, o santuário de Deus. Então o santuário terrestre, que foi construído aqui pelo povo de Israel, era uma cópia do santuário celeste e devia ensinar verdades a respeito do santuário celestial e da doutrina da salvação, da obra de salvação que Deus desejava fazer com o povo de Israel. O livro de Hebreus, ele é muito importante para nós entendermos a doutrina do santuário e a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote. Eu gosto demais do livro de Hebreus. Eu acredito que se nós não tivéssemos a Bíblia toda, mas tivéssemos apenas o livro de Hebreus, nós seríamos capazes de entender a obra da salvação. Porque o livro de Hebreus é praticamente um evangelho profético da obra de salvação. As pessoas costumam olhar para Jesus como aquele que morreu na cruz, como aquele que ressuscitou dos mortos, como aquele que viveu aqui 3 anos nesse planeta, realizou inúmeros milagres, infinitos milagres. Por onde Jesus passava, vilas inteiras eram beneficiadas pelos seus dons de cura e salvação. As pessoas olham para a salvação no passado, o que Jesus fez por mim. Mas e hoje? Depois de 2000 anos, depois de mais de 2000 anos, que ele realizou a sua obra de salvação na cruz do Calvário, que ele ressuscitou dos mortos, o que ele faz por nós hoje? A doutrina do santuário celestial ensina que Jesus faz por nós hoje. Ele intercede por nós junto ao Pai. Não que o Pai não nos ame, pelo contrário, o Pai nos ama, por isso que ele proveu o sacrifício. Jesus é hoje no santuário celestial o nosso sacrifício, aquele que se sacrificou por nós, e ele é também o nosso advogado, ele é nosso irmão, ele é nosso sumo sacerdote, e é o nosso Deus, o nosso Criador, é o nosso representante legal diante de Deus Pai, o Deus eterno, o Espírito eterno. Porque Jesus leva sobre si a nossa humanidade, ele é divino e humano, ele representa a raça humana, e ele é o representante legal de todo aquele que o declara como Salvador e Senhor. Hoje, o que Jesus faz por nós hoje? Fazer essa obra de salvação no santuário. Mas não é só intercessão, faz também juízo. Nós vamos ver no texto, no versículo 14 do capítulo 8 de Daniel, que há um tempo de juízo, há um tempo do fim, em que vai começar o juízo, ou que iria começar o juízo. Após 2.300 tardes e manhãs, o santuário onde Jesus atua será purificado. Quando se cumpriu isso? Nós vamos estudar ainda, mas nós podemos declarar com certeza que no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844, exatamente no dia que coincide com o dia da expiação no calendário hebraico, Yom Kippur, 22 de outubro, justamente nessa data, acabaram os 2.300 anos proféticos e começou o tempo do fim, começou o tempo de juízo, onde Jesus atua no santuário celestial para nos limpar de todo o pecado, para nos apresentar justificados diante de Deus Pai, para que quando nós morrermos, ou quando Ele voltar, nós possamos estar salvos, possamos herdar a vida eterna. Essa verdade nós vamos estudar de maneira mais profunda no domingo que vem. Mas vamos voltar aqui ao santuário. O que diz ainda o livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 4 a 6. Ora, se ele estivesse na terra, se referindo a Jesus, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra
das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha o que diz o final do versículo: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Aqui no livro de Hebreus está contrastando o santuário terrestre com o santuário celeste, a obra dos sacerdotes aqui na terra com a obra de Jesus no céu. E diz que Jesus, ele é o mediador de superior aliança, essa aliança que foi firmada com o seu próprio sangue na cruz do Calvário, que deu o direito a Jesus de ser nosso representante, que deu o direito legal diante de todo o universo para que Jesus fosse de fato o nosso ministro. Diz aqui que ele obteve, Jesus, ministério tanto mais excelente. Que ministério é esse? Ministério sumo sacerdotal. Porque no santuário terrestre, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, e o propiciatório, que era a tampa que ia sobre a arca da aliança, com 2 querubins esculpidos, e onde aparecia a Shekinah, a glória de Deus. Uma vez no ano o sumo sacerdote entrava ali, mas ele entrava com sangue de uma vítima, de um sacrifício, de um animal, para fazer expiação, para fazer o perdão, a purificação do santuário. Jesus é o nosso sumo sacerdote no céu, é aquele que está fazendo a expiação dos nossos pecados, é aquele que está nos vindicando diante de Deus, nos dando vida diante de Deus, e o direito de estar na presença de Deus eternamente. Sem essa obra de Jesus no céu, em nosso favor, nós estaríamos acreditando num fato histórico apenas, alguma coisa que aconteceu no passado em relação à sua morte na cruz. Os benefícios da sua morte na cruz, do seu sacrifício, são aplicados hoje no santuário celestial. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 11 a 14, detalha mais ainda essa obra de mediação de Jesus no santuário celestial. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, veio Cristo como sumo sacerdote, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha só, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não deste mundo, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, sumo sacerdote, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entra no santuário celestial, diante da presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor de todas as coisas, doador da vida, com o seu próprio sangue, porque as marcas nas suas mãos, nos seus pés, na sua fronte, nas suas costas, toda cicatriz, cada cicatriz que Jesus recebeu aqui neste mundo, está no seu corpo humano e divino. E ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no lugar santo dos santos, onde Deus está, onde está a arca da aliança de Deus, a sua lei, mas sobre a lei está o propiciatório, a sua misericórdia, o seu perdão. E Jesus se apresenta com o seu próprio sangue e entra no Santo dos Santos uma vez por todas, para obter o quê? Eterna redenção. Portanto, continua o texto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, sem mácula, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo.
O sangue de Jesus é muito mais eficaz do que o sangue dos animais do santuário terrestre, porque é uma vez por todas que ele foi oferecido. É um sacrifício eterno. E esse sangue nos dá o direito de aparecer diante de Deus sem mácula, purificados na consciência, para produzirmos obras dignas de arrependimento, para servirmos ao Deus vivo. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 24, deixa ainda mais claro essa verdade de que Jesus está atuando em nosso favor no santuário celestial. O que diz lá? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Jesus não entrou no templo de Jerusalém, pelo contrário, quando Jesus morreu na cruz e clamou, Lama, lama, eli sabatani, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O véu do santuário, o véu do templo de Jerusalém, se rasgou de alto a baixo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Agora, diz Paulo, nós adentramos no santuário de Deus, no santuário celestial pela fé. Toda vez que nós dobramos os joelhos e oramos em nome de Jesus, nós adentramos diante do trono de Deus pela fé, por meio da carne de Jesus, que é o véu. O véu é a própria carne de Jesus. E nós entramos diretamente na presença de Deus, não precisamos de nenhum outro intercessor, de nenhum outro mediador, e muito menos de um ser humano, para nos mediar na presença de Deus. Jesus, então, ele aparece aqui, entrando, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que clareza de verdade. Jesus não entra em santuário feito por mãos humanas, mas entra no mesmo céu para comparecer a Deus por nós, em nosso favor. Quando Cristo subiu aos céus, após a ressurreição, ele entrou no santuário e passou a ministrar nele como sumo sacerdote. E no ano de 1844, no final dos 2.300 anos proféticos de Daniel 8,14, ele passou a ministrar como nosso sumo sacerdote, fazendo uma obra de juízo, de purificação do santuário. Mas como que isso se dá? Por isso nós temos que ter fé e confiança hoje, quando nós somos acusados, seja por quem for, e até pelo próprio Satanás, de que nós somos pecadores sim. Mas diz a Bíblia que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, nosso sumo sacerdote, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. Então, conforme a profecia predizia, diz ali que houve, porém, uma interferência, no trabalho que Cristo realiza no santuário. E essa interferência foi feita pelo chifre pequeno. Mas como que se deu essa interferência? Conforme a profecia predizia, como que isso era possível? Há uma doutrina católica apostólica romana que limita o trabalho de Cristo, a chamada confissão auricular, oficializada pela Igreja no Concílio de Latrão em 1215, mas já usada vastamente anteriormente. A doutrina da confissão auricular faz as pessoas confessarem seus pecados para quem? Para outros seres humanos e não a Cristo. Desta forma, a Igreja usurpa a autoridade de Cristo, que pertence somente a Ele, de perdoar pecados. Isso aconteceu muito na Idade Média, onde as pessoas desconheciam a Bíblia, porque a Bíblia era escrita em latim, as pessoas eram analfabetas, e elas acreditavam em tudo que a Igreja dizia. E depois, quando Martim Lutero começou a Reforma Protestante, em 1517, as coisas começaram a ficar mais claras. E depois, quando o livro de Daniel começou a ser estudado por volta de 1800, as coisas ficaram mais claras ainda. E veio à tona a verdade da doutrina do santuário, de que Jesus está diante de Deus como nosso representante legal,
e que nós não dependemos de nenhum ser humano para perdoar os nossos pecados. Mas ainda hoje, o chifre pequeno, esse poder político e religioso, que é Roma papal, ainda alega ter o poder de perdoar os pecados das pessoas. Mas a Bíblia diz claramente que há só um mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem e divino. Ele é o nosso mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o chifre pequeno, esse poder político e religioso, representado por Roma papal, ensina que as pessoas podem recorrer a santos, a pessoas que morreram, pecadores que morreram, para receber bênçãos, para receber o perdão dos seus pecados, e até mesmo recorrer à mãe de Jesus, a Virgem Maria, que foi entronizada como se fosse um membro da Trindade, da divindade, venerada e adorada, como alguém que é capaz de interceder por nós. É dessa maneira que o chifre pequeno interferiu na obra de Jesus no santuário celestial. Mas a Bíblia está aqui, a verdade está aqui no livro de Daniel, a verdade está aqui no livro de Hebreus, de que o nosso único mediador, nosso único intercessor, nosso único sumo sacerdote é Jesus Cristo. E a Ele seja toda a honra, toda a glória eternamente. A ninguém na face da terra Deus concedeu autoridade para perdoar pecados. Nem a igreja, nem os seus sacerdotes têm esse direito de perdoar pecados. Isso não é bíblico. Isso é uma obra de Satanás para desviar a atenção das pessoas do verdadeiro perdão que está em Jesus, da verdadeira obra de salvação que Jesus faz por nós no santuário celestial. O sacrifício diário, diz ali, ou contínuo, foi retirado e em seu lugar foi posta uma abominação desoladora. Durante esse período de supremacia papal, de 538 a 1798, dos 1260 anos proféticos, conforme está no livro de Daniel, nesse período houve a entronização da doutrina da confissão auricular, houve a entronização da doutrina da intercessão e da mediação de todos os santos, e as pessoas desconheciam completamente essa obra de salvação que Jesus fazia por elas. Estava profetizado que seria assim. Estava profetizado por Daniel que esse chifre pequeno, esse poder político e religioso, conseguiria desviar a atenção das pessoas de verdades eternas. Mas, no final dos 2300 anos proféticos, essa verdade seria restaurada. Nós estamos aqui hoje, estudando essa verdade, vendo em Jesus aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, mas que vive para interceder por nós, como diz o livro de Hebreus, e não se envergonha de nos chamar de irmãos na presença de Deus Pai, e nos dá o direito de chegar pela fé diante do trono de Deus. Então a resposta a esse problema está ali em Daniel 8, verso 13. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército? O exército aqui são os fiéis seguidores da palavra de Deus, a fim de serem pisados pelo chifre pequeno. Até quando isso aconteceria? A visão era terrível e assustadora, e a resposta foi até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse tema nós vamos ver domingo que vem de maneira mais detalhada, entender essa profecia dos 2.300 anos proféticos. Mas tem 3 perguntas lá no texto que nós lemos, 3 perguntas em uma. A pergunta é: até quando o contínuo será suplantado pela abominação desoladora? Até quando o santuário será pisado pelo chifre pequeno? Até quando o povo de Deus seria pisado também pelo chifre pequeno? A resposta foi dada pelo outro anjo que falava. Tinha 2 anjos conversando um com o outro, e o outro anjo respondeu para o anjo que estava falando. Ele deu a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. A pergunta envolve algumas questões que precisam ser respondidas.
O segredo da resposta está na palavra traduzida como purificado. O santuário será purificado. A resposta do anjo envolve várias condições que necessitam de conserto. O povo de Deus precisaria deixar de ser pisado pelo chifre pequeno. Isso aconteceu quando o Papa Pio VI foi aprisionado por Berthier, o general do exército de Napoleão Bonaparte, em 1798, no final dos 1260 anos proféticos. O contínuo, que é o sacrifício ou todos os rituais que aconteciam no santuário, que eram chamados de contínuo. A palavra aqui é a palavra tamid, em hebraico. Não tem a palavra sacrifício no original. Na Bíblia está lá o contínuo sacrifício, mas está se referindo aqui a todos os serviços do santuário. O contínuo, ou todos os serviços do santuário, deveriam tomar o lugar da abominação desoladora, ou seja, deveriam ser restaurados. É uma verdade que deveria ser restaurada. Isso começou depois de 1844, com o surgimento do movimento milerita, depois do movimento adventista do sétimo dia, e com o surgimento da igreja adventista do sétimo dia, que é a única igreja no mundo que restaurou a verdade do santuário celestial. Finalmente, o santuário precisaria ser limpo ou purificado. Nós estamos falando aqui do santuário celestial, mas aí nós temos um problema. Como que um local santo, habitação de Deus, está contaminado? É muito simples. Nós lemos ali em Hebreus 9, 22, 23, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, olha só o final do verso, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ou seja, as próprias coisas celestiais precisam se purificar com sacrifícios melhores do que aqueles que eram feitos no santuário terrestre. E o sacrifício é de quem? De Cristo. As coisas celestiais necessitam também de purificação, segundo o texto. Veja o que diz lá no Salmo 56, verso 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Há um registro no céu das nossas lágrimas, do nosso sofrimento. Isaías 65, 6 e 7 diz: Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Está escrito aonde? Diante de Deus. Todos os pecados, todos os nossos pecados e os pecados dos nossos pais estão registrados diante de Deus. Diz lá em Daniel 7,10 que assentou-se o juízo e abriram-se os livros de registro. Apocalipse 20, verso 12 diz: abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aqui está dando claramente a ideia de que há registros dos nossos pecados e das nossas obras, e até das nossas lágrimas, diante de Deus. Existem registros no céu. Então é aí que vem a necessidade de purificação do santuário. Jesus está fazendo essa obra de purificação do santuário no céu hoje, perdoando definitivamente os nossos pecados. Quando Jesus te perdoa, quando Jesus me perdoa, é um perdão definitivo, eterno, que nos dá o direito à vida eterna. Ele apaga as nossas transgressões, eu diria assim, um cancelamento dos nossos registros, dos nossos pecados no céu, e diante de Deus nós aparecemos como se nunca tivéssemos pecado. Era isso que acontecia no dia da expiação. Todos os horríveis pecados cometidos pela humanidade estão registrados nos livros celestiais, sujando e contaminando o santuário. Por isso é necessária uma obra de purificação. E quem está fazendo essa obra de purificação é Jesus, por meio do seu sangue, por meio da sua mediação sumo sacerdotal. Durante todo o ano, os pecados do povo eram acumulados simbolicamente no tabernáculo, no santuário terrestre. Quando a pessoa pecava, ela pegava uma ovelhinha, colocava a mão sobre a cabeça da ovelhinha, confessava os seus pecados, levava até o santuário. O sacerdote matava aquela ovelhinha, pegava o sangue, levava para dentro do santuário, simbolicamente aspergia aquele sangue lá dentro, e simbolicamente os pecados
daquelas pessoas que confessavam as suas culpas ali, eram transferidas para o santuário. E lá no final do ano, num dia chamado Yom Kippur, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer uma limpeza. E ele entrava com o sangue de um bode, e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança, onde tinham os 2 querubins esculpidos. E todos os pecados simbolicamente acumulados no santuário eram transferidos para aquele bode, para um outro bode chamado bode Azazel. E esse bode era levado para o deserto, ele era amarrado no deserto e ele morria lá, de fome. Simbolicamente ele carregava os pecados do povo. Ele levava toda a culpa. Era um símbolo de Satanás, que vai ser um dia destruído e vai levar a culpa por todo o mal que ele fez no reino de Deus e aqui nesse planeta. Então esse ritual do santuário do antigo Israel era um símbolo do dia da expiação que começou no santuário celestial a partir de 1844. Nós entendemos então que em alguma data passada, as 2.300 tardes e manhãs, o dia do Yom Kippur teria início no santuário celestial. E esse dia coincidiu com o dia da expiação judaica, 22 de outubro de 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar no domingo que vem. Diante de todo o universo, Deus está fazendo justiça para o seu povo. Tantos que foram mortos ou perseguidos, ou sofreram privações e maus tratos, e Deus está no seu santuário, porque o seu santuário está sendo purificado. Quando este julgamento estiver terminado, Jesus virá nas nuvens do céu para retribuir a cada um segundo as suas obras, como diz lá em Apocalipse 22, verso 13. Por isso nós estamos vivendo num tempo de juízo, que é conhecido como juízo investigativo, onde os registros de livros celestiais, com as nossas obras, com as nossas ações, até com as nossas lágrimas, estão sendo analisados, estão sendo julgados ou vindicados por Jesus. E o juízo, diz o apóstolo Pedro, começa pela casa de Deus, começa pela igreja, começa por nós. Por isso a nossa necessidade diária de depender do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso sumo sacerdote. Porque nós falamos da volta de Jesus, mas no dia da nossa morte é como se Jesus tivesse voltado para nós. Por quê? Porque se a morte é um estado de inconsciência profunda, como se fosse um sono profundo, no dia da ressurreição, diz o Espírito de Profecia, que as pessoas vão ressuscitar com os mesmos pensamentos ou com os mesmos sentimentos de quando elas morreram. Quem morreu crendo em Jesus para a vida eterna, quem morreu rejeitando essa obra de salvação que Jesus faz no santuário celestial, para a destruição e horror eterno. Então, este é o significado do que algumas pessoas chamam de juízo investigativo, o tempo do juízo. Nós vivemos nesse tempo de juízo. Nós também teremos os nossos nomes passados ali no tribunal de Deus, mas nós não precisamos temer. Por quê? Romanos 8, verso 1 diz: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus? Estamos de fato ligados a Jesus, crendo piamente de que Ele está realizando uma obra de salvação em nosso favor, ou aplicando os benefícios da sua obra de salvação na cruz do Calvário em nosso favor hoje, e o que Ele fará por nós no futuro. Então nós temos que olhar para Jesus como aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que fez, que faz e que fará por nós uma grande obra de salvação. Ele é o centro da nossa esperança, o centro da nossa fé, o centro da nossa salvação. Nenhum outro santo, nenhum outro mediador, nem mesmo a Virgem Maria tem o direito de se colocar entre nós e Deus Pai, porque somente um adquiriu esse direito, ao morrer na cruz do Calvário, ao ressuscitar eternamente, Jesus, o Filho eterno. É dele que nós precisamos, é nele que nós temos que nos refugiar, é a Ele que nós temos que buscar, é a Ele que nós temos que orar, a Jesus. Devemos buscar andar no Espírito e entregar a nossa vida a Cristo todos os dias, porque está escrito
no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Há uma advertência para nós hoje: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus não é ter medo de Deus, significa honrar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. E dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, se remetendo claramente ao quarto mandamento da lei de Deus, aquele que criou a terra, o mar e as fontes das águas, o Criador. É a Ele que nós temos que servir, é a Ele que nós temos que temer, é a Ele que nós temos que servir, que temos que buscar, porque vinda é a hora do seu juízo. Nós vivemos num tempo de juízo, nós vivemos no tempo do fim. Que maravilhosa mensagem de esperança nós temos em Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Está diante do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, e limpando a nossa vida de todos os pecados, definitivamente, nos dando o direito, pela sua graça, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pelos seus méritos, nos dando o eterno direito de estarmos na presença de Deus um dia e participarmos da adoração de milhares e milhares de anjos na presença de Deus um dia. 1 João 2, verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, não desanime. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá diante do Pai, temos o maior de todos os advogados, temos o nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Apocalipse 22, verso 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz. E quem testifica essas coisas? Jesus. Jesus diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Venha, nosso sumo sacerdote. Creiamos em Jesus, não apenas no que Ele fez por nós, mas no que Ele está realizando por nós hoje no santuário celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino final, e após o hino final nós vamos fazer uma oração para terminarmos o culto. Ponho em suas
por nós diante de Deus Pai, e o nosso nome está gravado nas suas mãos. Impossível Jesus nos rejeitar. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós podemos confiar que nós temos um Salvador vivo, nós temos um Salvador eterno, que vive para interceder por nós, que nos ama, que provou que nos ama, e que está diante de Deus Pai em nosso favor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Espírito Santo, o Deus eterno, por tão grande amor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pela vitória de Jesus sobre o mal. Graças te damos, Pai eterno, pela ressurreição eterna de Jesus, o Filho da luz, o Filho de Deus, aquele que nos ama, aquele que provou que nos ama. Graças te damos, ó Pai, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, e nós estamos em Cristo. Nesse momento nos colocamos diante do Senhor para declarar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor por Jesus, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote nas cortes celestiais. Declaramos a nossa fé em Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele que vive para interceder por nós. Declaramos a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Pai eterno, no Teu amor, em prover o sacrifício, em oferecer o Teu Filho ao mundo, revelando o Teu amor ao mundo, revelando o Teu amor a cada um de nós. Graças te damos, ó Espírito Santo, pela Tua influência diária, pela Tua luz, pela Tua iluminação, por nos conduzir sempre para Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, te louvamos e te exaltamos, e pedimos que nos livre da condenação eterna. Aceite a nossa vida, aceite a nossa fé. Declaramos, Senhor, a nossa estreita confiança no Teu poder salvador, e rejeitamos qualquer outro meio de mediação, qualquer outro meio de salvação que não seja Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Cristo nesse momento, e pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos aceite, o Senhor nos justifique, o Senhor nos santifique, o Senhor nos perdoe, o Senhor venha morar e habitar em nós por meio do Espírito Santo. Pedimos estas bênçãos também sobre aqueles, ó Pai, que não estão aqui nesta noite, sobre aqueles que estão em casa, por alguma razão não puderam vir aqui. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, de toda a Tua igreja, que o Senhor reavive a Tua igreja, que o Senhor vivifique a Tua igreja, que o Senhor batize com o Espírito Santo a Tua igreja, para que possamos ter mais fé, mais ardor, mais fervor, mais zelo pelas coisas espirituais. Ajuda-nos a olhar para as coisas eternas e não para as coisas deste mundo, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, liberta-nos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.